Oi, alunos, tudo bem? Meu nome é Marcelene Lemes, sou sua professora de Física e hoje vamos estar resolvendo a nossa apostila de junho e julho, o texto 3, tá? O texto ele fala o seguinte: com bilhões de euros em subsídios, vendas de carros elétricos dobram na Europa em 2020. Então eu recomendo que você leia o texto, caso queira se aprofundar no assunto, tem artigos na internet, tá? No Google, nós temos vídeos também no YouTube e eu vou deixar um vídeo como recomendação caso você queira se aprofundar mais nesses conhecimentos em relação a esse assunto. E desde já eu percebi que os áudios do meu vídeo não ficam muito bons, ficam com muito eco, tá? Porque eu gravo aqui dentro da sala de aula e como não tem alunos, não tem cadeira, o som, as ondas sonoras, elas refletem na parede e causa esse eco. Daí quando a sala tá cheia, né, que era o meu desejo, não tem o eco tão predominante como tem quando a gente está em um lugar fechado, vazio, tudo bem? Mas eu espero que dê para entender, tá? Bom, então na questão 11 ele fala o seguinte: as empresas precisam fixar abaixo de 95 gramas de dióxido de carbono por quilômetro ou enfrentarão multas pesadas. Então aqui ele quer saber o quê? Ele quer saber gramas, tá? É uma unidade de quê? Então, como a gente já conhece, né, de todo o ensino fundamental, gramas é uma unidade de massa. Então, a alternativa certa, a letra C. Na questão número 12, ele fala o seguinte: a fórmula química CO2 representa o composto químico. Então, ele quer saber o CO2, gente, que molécula que é essa? Que composto químico é esse? Tá? Bom, então vamos um pouquinho lá na química. Isso daqui significa o seguinte: significa que eu tenho um carbono e eu tenho 2 oxigênio. Quando nós temos em unidades assim, nós escrevemos esse número, a quantidade de átomo aqui embaixo do lado direito, tudo bem? Então aqui eu tenho nessa molécula, eu tenho um carbono e 2 oxigênios, tá? Na química, com certeza vocês vão ver lá no terceiro ano, nós temos uma relação de ligações. Então, o CO2, o carbono com esses 2 oxigênios, eles têm que se ligar por, vamos dizer assim, por uma força entre essas moléculas, entre esses átomos, tá? Para formar essa molécula. Eu falo assim que cada um tem uns bracinhos para agarrar um no outro, tudo bem? O carbono, deixa eu mudar a cor da minha caneta. O carbono, ele tem 4 bracinhos. Então, o carbono, ele pode fazer 4 ligações. 1, 2, 3, 4. Ele só pode se agarrar a outro 4 átomos, tá? E o oxigênio, ele pode se ligar a 2. Então, ele tem só 2 bracinhos. Então, ele só pode ligar a outros 2 elementos. Tudo bem? Então, para que essa molécula surja, nós vamos ter um carbono que tem que fazer 4 ligações e nós vamos ter 2 oxigênios que cada um deles vai ter que fazer 2 ligações, porque cada um deles só tem 2 bracinhos, tá? Então, como que fica essa configuração? Então, essa configuração, ela fica nesse esqueminha aqui, ó. Então, você vai ter um carbono com 4 bracinhos ligando e cada um oxigênio tendo 2 bracinhos, tudo bem? Então, nessa questão, é essa configuração que nós temos dessa molécula aqui, CO2, quimicamente, é assim que nós escrevemos ela, tá? E ela representa o nome de uma molécula, de um composto chamado dióxido de carbono. Então, essa molécula é muito importante porque ela faz parte do efeito estufa. Não sei se vocês lembram, bem no texto número 1 falamos do efeito estufa. E o dióxido de carbono, ele se dá principalmente da queima de combustível fóssil, tá? Dos derivados de petróleo, e também da queima das árvores, da madeira, tá? E é muito importante também a gente saber que o nome dessa molequinha aqui é dióxido de carbono e é assim que se escreve. Você coloca o C, o O e o doisinho aqui embaixo do O, tudo bem? Porque nós temos um carbono e 2 oxigênios. Na questão 13, ele pede o seguinte: o termo 95 gramas de dióxido de carbono por quilômetro significa. Isso aqui é mais físico, tá? Vamos interpretar o que está escrito aqui. O que ele quer dizer aqui? Ele quer dizer que
95 gramas de dióxido de carbono, CO2, é para 1 quilômetro. Então, dentro da física, tá vendo? Nós temos uma barrinha aqui, significa que eu tenho o número 1 bem aqui. Então, significa que a cada 1 quilômetro, tá, percorrido, o carro poderá expelir no máximo 95 gramas, tudo bem? E se ele percorrer 2 quilômetros, aí você dobra, tudo bem? E se ele correr 3 quilômetros, aí você dobra. Então, assim, a cada 1 quilômetro ele pode expelir isso de quantidade de dióxido de carbono, tá? Se ele fizer 10 quilômetros, você faz 10 vezes 95 gramas, que vai dar a quantidade que é permitido você expelir para o ambiente, tudo bem? Então, essa alternativa certa é a letra A. A cada 1 quilômetro percorrido de distância, o carro poderá expelir no máximo até 95 gramas de dióxido de carbono do ambiente para não receber multa. Tudo bem? E na 14, ele fala o seguinte: quando nos referimos ao gás carbônico, geralmente estamos falando do dióxido de carbono? Certo ou errado? Galera, então vamos lá. Essa pessoinha, esse carinha aqui, ó, CO2, ele é chamado de gás carbônico. Por quê? Porque essa molécula está no ambiente no estado gasoso, tá? Por isso que nós podemos chamar ele de gás. Nós também podemos chamar ele de dióxido de carbono. Por quê? Eu tenho 2 oxigênio e eu tenho 1 carbono. Então, porque eu tenho 2, óxido porque é o de oxigênio, tá? Dióxido porque é 2 oxigênio e carbono porque eu tenho 1 carbono, tá? Então, pode sim ser chamado por esse nome. E também ele pode ser chamado de anidrido carbônico. Então, o gás carbônico, ele pode ser, na verdade, ele tem nome e sobrenome, né? E ele pode ser chamado desses 3 nomes que nós estamos falando da mesma pessoa, nós estamos falando do dióxido de carbono, ok? Então, a alternativa correta é a letra A. Bom, então, atenção para o preenchimento do gabarito, é muito importante que vocês preencham o quadradinho por completo. Então, das alternativas, escolha a que é verdadeira, a correta, e preencha todo o quadradinho do gabarito, tudo bem? Bom, então por essa aula é só, até a próxima, se cuidem, cuidem de quem você ama e até a próxima.